A Bíblia NVI adulterou Romanos 16, versículo de número 7. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Eu coloquei duas traduções, a NVI 2023 e a Bíblia ACF 2011. Na Bíblia NVI temos o seguinte: saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são bem conhecidos pelos apóstolos. Olha só isso aqui, ó. Eles são bem conhecidos pelos apóstolos. A Bíblia ACF diz: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Veja que nessa tradução indica que tanto Andrônico quanto Júnias, eles se distinguiram entre os apóstolos, ou seja, eles eram notáveis entre os apóstolos. A palavra grega que define aqui esse termo, né, notáveis ou distinguiram, é uma palavra que ela era usada para uma marca, para marcar alguma coisa. Então, quando algo era marcado, ele era notável, né? Ou tem ali uma marcação. Quando algo é marcado, indica algo, né? Chama a sua atenção, é notável, né? Então, quando diz, né, que aqui eles se distinguiram entre os apóstolos, significa que eles eram notáveis entre os apóstolos. Isto é, eles faziam partes do grupo dos apóstolos, tanto Andrônico quanto Júnias, né? Bom, a Bíblia NVI, por outro lado, ela diz que eles eram apenas conhecidos pelos apóstolos e não que faziam parte do grupo dos apóstolos. Qual tradução está correta e o que aconteceu com a Bíblia NVI? Bom, vamos analisar esse texto olhando aqui o texto grego de Romanos, né, capítulo 16, versículo 7, mas antes peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar hebraico bíblico, aqui na parte de membros deste canal, estamos trabalhando um curso de hebraico bíblico do básico até o nível avançado por apenas R$20 mensais. Então, quando você clica na parte de membros, vai ter três opções: nível 1, nível 2 e nível 3. Nesse nível 1, você tem acesso ao conteúdo de crítica textual que eu estou postando lá, né, sobre todos os versículos do Apocalipse. Inclusive hoje, dia 15/8/2024, eu já postei lá, né, o capítulo 3. Começamos hoje, capítulo 3, verso 1 ao versículo 4. Então lá nós estamos falando sobre isso. No nível 2 vai ser o curso de hebraico, mas quem assina o nível 2 também tem acesso ao nível 1, certo? Então, caso você tenha interesse, é só você assinar aí por apenas R$20 mensais ou R$5 mensais para o assunto de crítica textual, beleza? E caso também tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, eu estou aí com uma turma de alunos, né, que nós estamos aí trabalhando a língua grega, do curso básico até o curso avançado. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Aqui está a minha matéria, né, de crítica textual que eu fiz do Novo Testamento. Podemos confiar no Novo Testamento? Bom, essa matéria está disponível em PDF. Caso você queira adquirir, é só falar comigo. Essa matéria tem um tanto de 233 páginas, beleza? Então é isso aí. E não se esqueça de seguir a minha página no Instagram, que está aqui na descrição deste vídeo, certo? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, aqui nós temos o texto, né, de Romanos, capítulo 16, versículo de número 7, né, o texto que nós vamos aqui analisar. Aqui nós temos esses dois termos, ó. Tá vendo aqui o
epissemoi e também o en, que é a preposição. Esses dois termos é onde está o debate das duas traduções, da NVI e também da ACF. Beleza? Então vamos lá. O que acontece? Quando essa preposição aqui, en, ela está ligada a termos plurais, como é o caso aqui, ó, apostolos, né? Tois, apostolos, que no caso está no plural. Então, esse termo ele carrega uma ideia de entre algo, certo? Então, quando ele diz aqui, ó, en tois apostolos, no caso ele usa epissemoi en tois apostolos, ele está falando que eles se distinguiram, eram notáveis entre os apóstolos, certo? Então, por exemplo, aqui em 1 de Pedro 5:1, temos aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu. Então, quando ele usa aqui, ó, entre vós, ele usa essa expressão aqui, ó, en humin, entre vós. E aqui você tem o que? Presbíteros no plural, e você tem o pronome no plural, humin, vós. Então o termo ele carrega essa conotação de entre, né? Exatamente como fez a Bíblia ACF, tá? Quando nós pegamos, deixa eu subir aqui a minha imagem. Quando nós pegamos o versículo 2, temos: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Veja, entre vós de novo. E aí você tem de novo en humin, entre vós, certo? Então aqui você tem um plural, ok? Então quando esse termo ele aparece, né, com expressões plurais, no caso substantivos, né? Então ele carrega essa ideia, certo? De entre, exatamente como fez aqui a Bíblia ACF, certo? Se distinguiram, eram notáveis entre os apóstolos. Então indica que tanto Andrônico quanto Júnia eram pessoas que faziam parte do grupo dos apóstolos, certo? Agora, o sentido em que eles eram apóstolos é discutido, tá? Por quê? Porque você tem o sentido específico, né, de os 12, Paulo, são apóstolos específicos para uma missão específica, né? E você tem apóstolos no sentido geral, que é aquele enviado, né? Um emissário, um tipo de... É como se ele fosse hoje um missionário, beleza? Então, existe aí uma discussão sobre isso. Por outro lado, nós temos também algumas traduções que elas apoiam também a ideia da Bíblia NVI em outras passagens. Por quê? Eita, porque aqui, ó, esse en, ele também pode ser usado num sentido instrumental, ou seja, pelo, né? Então a ideia aqui seria o epissemoi. O epissemoi, ele também pode ser traduzido como conhecidos, ou seja, os quais são, e sim, são epissemoi, conhecidos pelos apóstolos, tá? Então eles eram conhecidos pelos apóstolos. Essa tradução também é possível de acordo com o texto grego. Veja bem aqui algumas traduções que fazem isso. Aqui fala o seguinte, ó: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, né? O texto grego diz: eu tenho Kyrios enerhagias moriasin autu, certo? Então aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, en é o entre, foi traduzido aqui na Bíblia atualizada como entre. Algumas vertem como com, tá? Mas essa tradução de entre, né, ela também é conhecida, né? Num caso aqui de entre, né, seria que ela estaria ligada à questão
né, como está aqui na versão ACF, certo? Entre, né? Aí quando você pega 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, você tem: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Aqui, ó, pelo fogo, certo? Aqui você tem hot, hot é o porquê, e o puri, né? No caso, aqui, ó, pelo fogo. Puri ou piri é fogo, tá? E aqui você tem o está traduzido como pelo, certo? Ou seja, um sentido, né, igual como nós temos aqui no texto de Romanos, capítulo de número 16, versículo 13 na NVI. Então, essa tradução, lembrando que a tradução de 1 Coríntios 3:3 aqui é na Bíblia ACF, tá? Ela que fez isso aqui, ó, pelo fogo, usou o com o sentido de pelo, certo? É que será descoberta, né? Pelo fogo será descoberta, com esse termo aqui, ó, o apocaliptetai, que aqui está num presente passivo, né? Pelo fogo será descoberta. Bom, dito isto, nós temos as duas traduções amparadas pela sintaxe grega. Agora, a Bíblia ACF, ela é com certeza, neste caso aqui, o sentido de entre, ele é mais usual, digamos, nessa estrutura, né? Até porque ele está com termos plurais. Então, digamos assim, seria mais natural você traduzir dessa forma aqui, o que não significa que a Bíblia NVI está errada. Ela também está gramaticalmente correta, tá? Você pode sim traduzir como eles são bem conhecidos pelos apóstolos. Então você tem essas duas traduções, tá? Então a Bíblia NVI, ela não adulterou o texto grego, certo? Ela segue sim uma tradução que condiz com o que o texto grego está falando, só que não seria uma tradução mais natural, digamos assim, certo? Mas ela é completamente possível, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No caso, a Bíblia ACF indica que tanto Andrônico e Júnias, eles eram também apóstolos. Agora, em que sentido, né, que eles eram apóstolos, aí é completamente discutido. Beleza? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.